Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno para mais um vídeo artigo. Bem-vindo ao canal do Professor Tigno, hoje estudando comigo e é o seguinte, vou trazer uma temática que eu não sei se você vai gostar, não sei se vai ter muitas visualizações, mas como eu sempre digo, né, o canal foi feito para mim estudar e compartilhar esse conhecimento com quem tiver interesse. Então eu estou fazendo a minha parte aqui. Estamos no top 6, faltam este e mais 5 artigos para nós completar 2 anos do canal. Estou empolgadíssimo, estou muito feliz. Em breve nós vamos ter mais novidades, aguardem muitas novidades no canal. E o seguinte, artigo 99, nós vamos falar de altitude. Até que ponto realmente funciona treinar na altitude? Eu sempre quis entender um pouco desse negócio. Como é que funciona? Achei uma meta-análise aqui que está muito bacana e eu vou trazê-la para ti. Olha só, 2023, presta atenção. Altitude se fala há quanto tempo? Agora em 2023, nós já tivemos uma quantidade razoável de estudos para poder ter um direcionamento do que funciona ou não funciona, né? Sempre lembrando e contextualizando aos menos adaptados à ciência, né? Que, veja bem, um estudo original é uma pesquisa, uma intervenção que se faz com alguns grupos de pessoas, algumas pessoas. Então, você faz aquilo lá e você acha um resultado. Só que aquele estudo pode ser um pouco diferente do outro, que é um pouco diferente do outro. Então, nós temos muitas diferenças. Na medida que a gente tem estudos parecidos, com um perfil parecido, a gente começa a ver um direcionamento do que se descobriu, certo? E aí se faz as revisões, as meta-análises para chegar lá. Muito bem. Efeito da altitude na capacidade aeróbica de atletas, um grupo chinês, Shen e colaboradores, certo? E eles começam trazendo, agora, por isso que eu falei para vocês, 2023, os caras começam falando que as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de 68, quando foram realizados no México, criaram uma série de controvérsias, porque o México está a 2.300 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então foi uma competição em que muitos atletas tiveram muitas dificuldades por conta da altitude imposta naquela cidade. Então olha só, 2068, nós estamos falando de 2023, agora a gente está começando a entender algumas coisas. Olha só que legal. Então vamos lá. Primeiro, né, entender que nós temos em altitude, nós temos um conteúdo de oxigênio mais rarefeito, 30% a menos, né, que a gente chama de uma condição de hipóxia, né, treinamento em hipóxia, ou seja, treinar em situações em que você tem menos disponibilidade de oxigênio. Principalmente os atletas de resistência, né, acabam tendo uma necessidade desse consumo de oxigênio, obviamente, né? E aí o treinamento em altitude poderia ser melhor para esse grupo, para melhorar a sua capacidade aeróbica. E aí nós temos várias estratégias, olha só, coisa que eu não conhecia, estou conhecendo junto com vocês. Nós temos situações de treinamento em altitude em que você mora na altitude e você treina na altitude. Você tem situações em que você mora na altitude e treina ao nível do mar, ou em baixitude, ou mais baixo do que onde você está. Ou o contrário, você mora na parte mais baixa e você sobe para treinar. Então existe high, low, high, e assim você tem siglas, né, em que definem o tipo de situação. Porque você pode subir apenas para treinar e morar num lugar, né, diferente. Então, esta é a questão por aí. Muito bem. Só que ainda está muito desconhecido, e aí por isso que me chama a atenção, muitas questões estão desconhecidas, como, por exemplo, o melhor método de treinamento, qual é o ciclo de frequência que tem que se subir na altitude, qual é a altitude recomendada para os esportes, né? Então, a ideia é poder conhecer isso. E porque, veja bem, treinar na altitude em situações não adequadas pode causar sérios danos ao atleta. Por exemplo, danos de circulação, perda de massa corporal e massa muscular, atrofia muscular, frio, problemas gastrointestinais, lesões, hematúria e outras desordens. Então, assim, você treinar na altitude não é simplesmente ir e vamos lá. Você tem problemas caso não treine adequadamente. E a ideia, então, é tentar achar o que melhor. Veja bem, a ideia principal é pensar que, a partir do treinamento na altitude, você possa melhorar o seu VO2 máximo, né? E as concentrações de hemoglobina. Embora o VO2 máximo não esteja diretamente, né, uma relação tão forte assim
com a performance, principalmente quando o nível é alto dos atletas, né? No nível alto, um atleta com VO2 um pouco maior do que o outro não significa uma performance melhor. Claro que se você comparar um atleta com um não atleta, essa relação é mais forte. Então, de forma geral, o VO2 máximo e as concentrações de hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio no nosso sangue, são marcadores que se usam para ver se o treinamento funcionou ou não funcionou, certo? Então, alguns estudos, em contrapartida, não acharam melhoras no VO2 treinando na altitude. Então, por isso, a questão da discussão, essa introdução, certo? Então, vamos lá. O objetivo do estudo, então, é ver o efeito da altitude no treinamento na altitude, nas concentrações de hemoglobina e do VO2 máximo. O que nós temos aqui? O estudo foi avaliado quanto à sua metodologia de qualidade. Foram utilizados 17 estudos, né? Lembrando que isso aqui é uma meta-análise. A partir daí você usou o efeito de magnitude, o effect size, e pequeno quando for de 0,2 a 0,5, 0,5 a 0,8 médio e maior que o 0,8, um efeito grande. 17 estudos. Aqui os tipos de atletas, né? Observe que ciclistas, corredores são os principais, mas aqui nós temos também triatletas e nadadores. Aqui o tipo de treinamento, né? Treinamento morando na altitude, treinando na baixitude e tudo mais. Aqui a altitude em que aconteceu os treinamentos, então tem uma variedade grande. Enfim, então tem os parâmetros dos estudos todos aqui. Primeira coisa, já trazendo os resultados, primeiro dizer que os estudos tiveram uma boa qualidade, né? Na avaliação da qualidade não se encontrou um viés muito grande, então mostrando uma boa qualidade, assim como a heterogeneidade foi pequena, ou seja, os estudos, todos não, mas boa parte dos estudos direcionaram para uma mesma conclusão, né? Não foram tão, um achou que piorou um monte, outro achou que melhorou um monte, isso seria muito heterogêneo, aqui não. Nós temos um comportamento bastante parecido. Aqui o mapa da qualidade, né? A grande dificuldade é blindar os participantes e os profissionais envolvidos. E aqui o resultado, olha só, minha gente. Está lá nosso gráfico de meta-análise, onde nós temos 5 estudos que avaliaram a hemoglobina, o efeito na hemoglobina, e observe que o nosso losango se encontra ao lado da linha, deslocado à direita, mostrando um valor positivo, não tocando a linha, portanto significativo, dizendo que nós temos um efeito de magnitude de 0,50, considerado médio, moderado. Então nós temos um resultado positivo nesse aspecto. E aqui nós temos mais 9 estudos que mensuraram o VO2 máximo. O VO2 máximo também está com o losango à direita, trazendo um efeito de 0,67, também na categoria moderado. Então, nós temos sim um efeito positivo. Além disso, eles fizeram algumas subdivisões e constataram que o treinamento superior a 3 semanas não foi significativo. O efeito de magnitude, o efeito do treinamento em treinamentos acima de 3 semanas não foi significativo, certo? Então, na discussão, já um pouquinho retomando os resultados, ele mostra, sim, melhora-se o VO2 e a hemoglobina quando se treina na altitude, a capacidade aeróbica é melhorada, mas veja bem, não necessariamente a gente está falando isso em performance, né? Melhorar o VO2 e a hemoglobina não necessariamente melhora a performance, mas muito possivelmente. E aí ele mostra como conclusão que até 3 semanas treinando numa altitude de até 2.500, por volta de 2.500 metros acima do nível do mar, é interessante. Ainda que o método morar na altitude, treinar na baixitude, pode ser mais interessante do que simplesmente morar e treinar na altitude. Olha que interessante isso aí. Então, esse contraste entre um e outro parece ser mais interessante. Então, a explicação passa por um aumento, provavelmente, da quantidade de células vermelhas, né, e, consequentemente, do VO2. Isso é especulado, porque não foi medido nesses estudos aqui. Ainda, né, a questão da relação entre a performance e o VO2, que é uma questão que a gente já falou. Então, a questão de hipóxia ela pode ser interessante, mas dentro de um período, e aqui ele fala isso novamente. Então, no máximo ciclos de 3 semanas, 3, 4 semanas, dentro de uma altitude de 2.000 a 2.500. Né? Abaixo disso é insuficiente, acima disso pode não ser interessante e não adequado. Certo?
Então, ainda como conclusão, repetindo isso, ainda trazendo algumas limitações, né? Uma amostra pequena, poucos estudos, outros fatores podem influenciar, alimentação, sono, viagens, blá, 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 né? E, obviamente, que a gente tem que pensar que isso nem sempre pode ser associado à performance. Certo, gente? Então esse é um artigo, espero que você tenha gostado. Artiguinho que eu queria tempo já trazer, é o top 90, é o top 6, artigo 99. Vem comigo, continua estudando, divulga aí, não esquece, nós estamos com todo o material lá no Spotify, não tem tempo para assistir o vídeo, bota no Spotify no carro e escuta, que em 10, 15 minutinhos tu está aprendendo uma coisa nova e tu fica mais esperto na área da atividade física, saúde e ciência. Valeu, gente, um abraço e até mais!